Pessoal, eu estou aqui com o professor João Batista Calisto e a gente quer conversar um pouquinho com vocês dentro ainda do nosso módulo, que é um módulo focado no coronavírus. Eu vou fazer algumas perguntas para o professor e, professor, fiquem à vontade para colocar todas as suas opiniões e trazer toda a sua visão. E se você puder antes contar um pouquinho da sua história, que ela é muito legal e inspiradora, seria ótimo. A gente fez algumas pesquisas, algumas perguntas que começam com a seguinte: qual é a fase de pesquisa de um fármaco? Quais são essas fases, né? A gente está aqui na época de coronavírus falando muito sobre medicamento, falando muito de vacina, e eu acho que é muito importante que as pessoas entendam como que isso acontece dentro da universidade, dentro da academia, dentro da pesquisa. E aí, se o senhor puder incluir nessa pergunta um pouco da sua história, seria ótimo. Bom, como a Irene já falou, eu sou o professor Calisto, trabalho há mais de 40 anos na área de medicamentos, sou farmacologista e sou professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente dirijo o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, que exatamente trabalha com inovação em medicamentos. Bom, a sua pergunta é longa, mas eu vou resumir brevemente. A história do medicamento começa depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a gente tinha pouco desenvolvimento, caso da penicilina, caso de outros antibióticos, sulfa, mas eram descobertas meio sem programação. A partir da Segunda Guerra e domínio americano, criou-se a evolução da ciência, a biologia molecular, e começou o desenvolvimento de medicamentos e surgiram as grandes empresas farmacêuticas mundiais. Então, o medicamento ele é baseado em descoberta de pesquisa básica. Que, por exemplo, coronavírus, você tem que entender a doença, tem que entender o gene da doença, tem que entender onde ela ataca, você tem que entender como ela entra na célula, você tem que entender como o vírus progride, e isso demanda tempo. E isso é feito dentro de universidade, dentro de empresas farmacêuticas, dentro de institutos de pesquisa. E quando você acha alvo, como já temos para o coronavírus, alguns alvos de proteínas, você começa a desenhar com o computador ou através de química milhares de compostos que vão ser testados primeiramente contra o vírus, in vitro, no laboratório. Depois, numa segunda fase, você encontra alguns candidatos, você tem que fazer toda uma pesquisa de eficácia e segurança em animais. Isso demora 2 a 4 anos, dependendo, pode ser mais rápido. Aí você vai mostrar a eficácia desse material no animal. Ainda não temos muitos animais que contaminam com vírus do Covid-19. Temos o furão e agora estão em desenvolvimento animais transgênicos, porque a proteína do humano é diferente dos animais, e por isso, se eu desenvolver no animal, o animal não pega o vírus. Então, feito isso, a gente vai testar. Mata o vírus em animal? Mata. Depois vem a segunda etapa. Esse composto é seguro, você faz toxicologia de longo prazo, 3 meses, 1 ano, dependendo da duração do uso do material. Nesse caso, provavelmente é uma toxicologia mais rápida. Isso você faz em 2 espécies animais, um roedor, numa outra que pode ser cão ou macaco. Feito isso, você provou que ele é seguro, ele é eficaz, você passa para o humano. E aí vem a fase clínica 1. O que é essa fase? Pacientes saudáveis vão receber o medicamento ou a vacina e vão ver se eles têm algum problema de efeito colateral. Você emprega de 20 a 80 a paciente, isso é rápido, pode acontecer em meses, 3 a 5, 6 meses. Passou dessa fase, você entra na fase clínica 2, onde você vai pegar pacientes doentes, vai tratar os pacientes com as doses que você já viu dos animais, com as doses que você já viu no humano, que são seguras, e você vai ver se ele tem eficácia clínica, é o que chama prova de conceito. Isso é feito inicialmente, centenas de pacientes. Passou dessa fase, que é a fase que mais difícil, onde eles mais morrem, as moléculas, você passa para a fase clínica 3, que aí você faz multicêntrico. Milhares de pacientes no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, para
ver se é realmente esse produto é eficaz, quais os efeitos adversos que ele pode apresentar. Feito isso, você junta todo esse dossiê, submete a uma agência regulatória, exemplo, a Anvisa aqui no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, e eles vão ter, em geral, 1 ano para poder aprovar ou não esse medicamento. Se eu pegar do início ao fim, isso pode levar de 8 anos, 6 anos no mínimo, a 12 anos. E custa alguns bilhões de dólares. Deu para entender? Perfeitamente. Em casos de pandemia, existe alguma chance disso acontecer mais rápido ou é só um desejo? Tem a possibilidade. É o que está fazendo agora. Tem uma outra estratégia. Você pode reposicionar medicamento. É o caso da tentativa da cloroquina, hidroxicloroquina. Você pega os medicamentos já no mercado e passa sobre o vírus para ver se eles não conseguem matar o vírus. Se você conseguir ter um bom candidato, tudo essa parte que eu falei está pronta. Você só precisa fazer a fase clínica nos pacientes doentes. Então, isso cai para anos, 1 ano. E aí não precisa aprovar o dossiê, é só aprovar a dose, esquema de tratamento, as precauções, e a agência regulatória vai colocar na bula um outro uso para aquele medicamento. Perfeito, entendi. E o senhor falou que eles morrem muito numa fase de teste, né? Lá na fase clínica 2, dos pacientes. E por quê? Quais são os critérios que fazem com que esse medicamento reprove? Resumidamente é o seguinte, é desanimador às vezes. Menos de 1%, menos de 0,5% das milhares, milhões de moléculas testadas chega lá na ponta. São registradas. Por isso que é caro. Todo prejuízo que você fez para testar todas que foram inativas tem que ser coberto para um que dá certo. E quanto mais lá na frente ele morrer, ele sair, mais caro vai ficando. Então, é o seguinte, a ideia é que esses estudos em animais pré-clínicos são fundamentais, quanto mais bem feitos, melhor para evitar essa morte lá na frente. E se tem que matar uma molécula, que seja mais rápido possível, entendeu? Para que você não gaste nem muito tempo, nem muito dinheiro. Vou dar um exemplo. Doença de Alzheimer, que é complexa. Já tem centenas de testes clínicos, dezenas ou quase centenas, que não deram certo. Por quê? Porque certamente é uma doença que tem múltiplos alvos, vários genes envolvidos, como é o coquetel da AIDS. Precisa de vários medicamentos para tratar uma doença. Provavelmente, muitas doenças vão precisar de um coquetel. Entendi, perfeitamente. E aí, obviamente, né, num caso como o que a gente está vivendo hoje de pandemia, não pode ser um processo longo, muito menos caro, né? Porque ele deveria ser acessível a toda a população, né? E esse é um problema, porque cada vez mais as doenças mais simples já foram resolvidas. E as doenças mais graves, essa é uma delas, a outra são as doenças do envelhecimento, porque antigamente a população morria com 50, 60 anos, agora vai 80, 90, então doenças que não apareciam estão aparecendo. E essas doenças a gente não conhece bem como elas são. Se você não conhece, você não sabe como tratar. E é isso que está se agora colocando, como que os países pobres, talvez essa pandemia vai mostrar, podem ser ajudados pelos países ricos, porque depois a gente vai comentar, pouquíssimos países no mundo dominam essa cadeia toda de desenvolvimento que eu falei. Isso traz um monopólio das grandes indústrias globais farmacêuticas. E isso é um mercado caríssimo. E se você vê aqui no Brasil, o SUS, às vezes, tem que pagar medicamento que custa muitos milhões para doenças raras. E isso a gente não consegue pagar para todo mundo. E agora, um caso muito claro dessa pandemia. E a outra coisa, quem não tem a tecnologia, não só do medicamento, mas do insumo, do teste, vai ficar sofrendo. É o que está acontecendo agora. Primeiro, os países vão atender a demanda deles. Se sobrar, eles vão vender para o Brasil, para a Argentina, e os países pobres serão os últimos sempre. Todo medicamento é seguro? Eu posso ir lá e comprar alguma coisa e usar?
porque à medida em que a gente tem desinformação, ou seja, a informação não baseada na ciência, na técnica, em dados, em fatos, a gente pode gerar na população uma conduta que pode ser inadequada e até prejudicar a vida. Então, essa é a minha pergunta, assim, todo medicamento é seguro? Pois é, esse é outro ponto importante. A sociedade tem por natureza a querer ajudar as pessoas. Então, toda hora tem alguém que diz, olha, toma isso, olha, é da natureza humana. E pode fazer uma entrevista, todos os brasileiros do mundo queriam desenvolver um medicamento salvador de qualquer coisa. Por quê? A gente se sente impotente nessa hora. Mas isso é uma coisa perigosíssima. Não existe medicamento sem efeitos adversos. O medicamento é uma balança. Se você vai e pesa, entre o lado ruim e o lado bom, se cair para o lado melhor, tá melhor usar, você usa. Se cair pelo lado ruim, ele vai fazer mais mal do que bem. Então, não tem medicamento bom, medicamento ruim. Você tem essa relação. Todos eles têm efeito adverso e é por isso que demora tanto tempo, custa tanto dinheiro e mesmo com esses cuidados todos, muitos medicamentos realmente você usa porque, imagina os medicamentos para câncer. Cai o cabelo, perde peso, você muda toda a vida da pessoa, mas porque ele é tóxico para a célula. Mas entre morrer e não morrer pode estar a diferença. Agora, isso tem o médico, quando prescreve esses medicamentos, ele está sabendo o que ele está lidando. Agora, você pega um medicamento que não tem dosagem, o médico não sabe o que vai acontecer. Eu adorei. O tempo da política e o tempo da ciência nem sempre estão... Não é igual. Né? Não é igual. E ficou muito claro aí pela primeira pergunta. Então, acho que é uma mensagem muito legal. E espero que sim, a gente consiga levar essa mensagem da ciência como uma mensagem mais relevante, não só para o Brasil de agora, mas para o Brasil que a gente queira ser. Exatamente.